aí vai aparecer um sinal, é só colocar ignorar, mas que vocês estão sendo gravados. Então, o sistema de condução é um sistema formado por células cardíacas, mas com propriedades um pouco distintas das demais células cardíacas. Ela tem a capacidade de gerar e conduzir os estímulos elétricos de forma prioritária na sua função. Então, ela gera, primeiramente, essa atividade elétrica, é conduzida essa atividade elétrica por esse tecido, né, essas células cardíacas especializadas, para posteriormente ser dissipado para as demais células do coração. Né? Então, é um sistema especializado, mas formado por células cardíacas. Então, o coração, ele apresenta 1% de células cardíacas não contráteis com despolarização espontânea. É o que nós chamamos de sistema de condução. O sistema de condução é responsável pela geração e condução dos impulsos elétricos, que promovem a contração coordenada do coração. Pessoal, isso aqui é super importante. Por quê? Eu tenho uma sequência de eventos que ocorrem no coração, e essa sequência de eventos ela está ligada diretamente à geração e à condução dessa atividade elétrica, né? Isso faz com que o coração tenha um ritmo próprio de contração, pois a cada atividade elétrica há uma atividade contrátil, ou seja, a atividade elétrica precede a atividade contrátil. Se eu tenho uma alteração na geração ou na condução da atividade elétrica, isso compromete a contração do coração. Normalmente, quando isso acontece, eu tenho o que nós chamamos de arritmia. O que é uma arritmia? É uma alteração na geração e na condução da atividade elétrica. Isso é uma arritmia. Qual o problema da arritmia? Que ela pode comprometer a função contrátil e a execução do papel do coração, que é gerar débito cardíaco. Normalmente, nós podemos ter arritmias menos malignas, que não compromete muito o enchimento e o esvaziamento do coração, ou seja, não compromete a diástole e a sístole cardíaca, mas nós podemos ter arritmias que nós chamamos de fatais ou arritmias malignas, que devido à alteração nessa frequência de geração e condução dos estímulos elétricos, não permite que o coração se encha e se esvazie adequadamente de sangue. E isso compromete a função de bomba, né? O coração, embora possa ter contrações, ele não é capaz de gerar débito cardíaco, o que pode levar o paciente ao óbito. Na Ledor que a gente escreveu, que eu compartilhei com vocês, a gente viu que em pacientes COVID, um percentual grande, principalmente pacientes cardiopatas, eles apresentam arritmias durante a evolução do quadro. Um percentual importante pode apresentar arritmias. E isso pode ser uma das causas relacionadas à morte do paciente. No trabalho, a gente explora a questão... Ô, professor, eu tô gravando e eu não tô ouvindo nada. Então acho que eu vou ter que mudar aqui. É só você ou tem mais alguém que não está ouvindo? Não, eu tô ouvindo bem. Eu tô ouvindo também. Então talvez seja minha internet, então, né? Porque tava gravando e depois parou de falar. Porque se os outros estão ouvindo, acho que não é a minha, não. Jonathan, está ouvindo? Camila, Luma, está ouvindo normal? Tô ouvindo normal. Eu tô. Então deve ser minha internet, professor.
Eu vou dar um tempinho aqui, daqui a pouco eu mudo, porque essa hora é confusão em casa de criança, aí aqui no escritório eu fico mais isolado, porque eu estou vendo que o meu sinal da internet aqui também tá baixo. Daqui a pouco eu mudo para um lugar melhor. De qualquer forma, acho que não interfere na gravação aqui do conteúdo. Pessoal, para o coração, essa geração desse estímulo elétrico e a condução dele de forma ordenada, né, ritmada, é fundamental para o funcionamento perfeito do coração. Muitas vezes o paciente, o indivíduo sofreu um infarto e foi a óbito. O indivíduo sofreu já 3 infartos e não foi a óbito. Claro que tem uma série de fatores relacionados, depende da extensão desse infarto, depende do tempo para o atendimento desse paciente, mas depende muito também se esse infarto comprometeu a atividade elétrica de determinada região do coração, porque se comprometeu, isso pode levar a uma arritmia e essa arritmia causar a morte do paciente, né? Vamos dar sequência para a gente entender quem que é esse sistema de condução. O sistema de condução, né, é um sistema especializado, ele é composto por algumas estruturas. O nódo sinusal, ou sinoatrial, que é responsável por gerar os impulsos elétricos. É considerado o nosso marca-passo cardíaco. É onde gera inicialmente a atividade elétrica. Após ser gerado no nódo sinusal, essa atividade elétrica é conduzida para as vias internodais, que conduzem o impulso elétrico do nódo sinusal, aí abreviado pelas letras N e S, do nódo sinusal, vai para esse estímulo elétrico vai para o nódo atrioventricular, aí abreviado como nódo AV. Não aparece nessa foto as vias internodais, mas nós temos um sistema de condução conduzindo o estímulo elétrico do nódo sinusal até o nódo atrioventricular. Do nódo atrioventricular, o estímulo elétrico é conduzido em direção aos ventrículos através do feixe de His. E aí nós temos 2 ramos, um ramo esquerdo e um ramo direito do feixe de His. E, por fim, o feixe de His conduz o impulso elétrico para todas as partes dos ventrículos através das fibras de Purkinje. Então, este é o nosso sistema de condução: nódo sinusal, via internodais, nódo atrioventricular, feixe de His e fibras de Purkinje. Se eu pegar o tecido cardíaco, fatiá-lo e colocar o microscópio, eu não vou conseguir identificar esse tecido. Por que eu não vou conseguir? Porque não é um tecido diferente dos demais. Ele é formado por células cardíacas. Professor, então como que ele tem essa propriedade, né, de gerar a atividade elétrica e conduzir? Essa propriedade desse sistema é devido à morfologia das células, ou seja, a forma das células, a expressão de receptores e canais iônicos na membrana dessas células, fazendo com que o limiar de excitabilidade delas seja muito menor. Ou seja, elas despolarizam primeiramente do que as demais células. Ela tem uma excitabilidade maior. Isso favorece que elas despolarizem primeiro. O tecido cardíaco, pessoal, ele, assim como o tecido nervoso, é um tecido excitável. É um tecido que promove atividade elétrica, tem atividade elétrica. E como é que a gente sabe disso? A gente consegue monitorar.
eu posso colocar um aparelho no indivíduo e monitorar a atividade elétrica do coração. Como é que chama esse exame? Eletrocardiograma? Eletrocardiograma. O que o eletrocardiograma faz? Eu coloco eletrodos na superfície do tórax do paciente, né? Coloco um gel entre o sensor e a pele para que eu tenha um meio ali que favoreça a passagem da atividade elétrica. E o meu aparelho, né, do eletrocardiograma, ele tem a capacidade de multiplicar a atividade elétrica monitorada. Então, a atividade que essas células cardíacas geram, ela é da ordem de milivolts. É muito baixinha, muito pequena. Por isso que a gente não sente, a gente não percebe, né? Imagine que uma tomada tem 110 volts. Imagine 1 volt, né? Seria muito pequenininha essa carga elétrica. Agora, imagine milivolts. A gente não consegue perceber. Mas o aparelho do eletrocardiograma, ele amplifica essa voltagem em cerca de 1000 vezes. E aí, a gente pode ver num sistema analógico ou num sistema digital, lá o que nós chamamos de traçado eletrocardiográfico. O que é o traçado eletrocardiográfico? À medida que a atividade elétrica é gerada e vai sendo conduzida através do coração, eu tenho formações de ondas e intervalos que eu consigo monitorar, por exemplo, no computador. Então, vou lá vendo o aumento dessas ondas, a diminuição, a variação da atividade elétrica. Por isso que o eletrocardiograma, ele tem lá alguns pontos que são avaliados para o especialista inferir sobre o funcionamento do coração. Então, a gente tem lá a onda P, o complexo QRS, a onda T, que significa a passagem da atividade elétrica pelo tecido cardíaco. Tudo bem? Esse sistema de condução, quem é esse sistema? São as próprias células cardíacas, viu? Elas são especializadas em gerar e conduzir atividade elétrica. Primeiramente, a atividade elétrica é conduzida por esse tecido. Depois, ela passa para todas as outras células do coração. Eu posso ter um outro ponto gerando atividade elétrica, que não o nódo sinusal? Posso. Só que isso não é o desejável, né? Se eu tenho qualquer instabilidade dessa atividade elétrica, eu tenho uma arritmia. E qual o problema da arritmia? De levar o paciente a óbito, de não permitir que o coração gere débito cardíaco adequado para manter as demandas metabólicas, né? O coração ele tem uma sequência de eventos ritmados. No momento que o átrio está contraindo, o ventrículo tem que estar relaxando, né? E o oposto é verdade. No momento que o ventrículo estiver contraindo, o átrio tem que estar relaxando. Por que isso? Porque os átrios não bombeiam o sangue para dentro dos ventrículos. Imagine se os ventrículos estivessem contraindo e no mesmo momento os átrios estivessem contraindo. Como é que os átrios iam jogar o sangue para dentro do ventrículo se os ventrículos estivessem contraídos? Então, no momento da contração dos átrios, contração é sístole, relaxamento é diástole. Então, no momento da sístole atrial, ou seja, da contração atrial, o ventrículo tem que estar fazendo diástole, ou seja, eles têm que estar relaxando para permitir o enchimento. E como é que isso ocorre, esse sincronismo? Esse sincronismo ocorre graças à atividade elétrica. Antes da atividade contrátil, ocorreu uma atividade elétrica. Então, à medida que a atividade elétrica é gerada lá no nódo sinusal, ela despolariza primeiramente as células dos átrios. Despolarizou, contraiu. Como é que é isso? Esse processo, né, de despolarização e contração
é um processo chamado de acoplamento, excitação, contração. Do inglês, contraction, relaxation, coupling. O que é isso? Eu preciso de ter uma atividade elétrica para desencadear uma série de alterações nas células, que em última análise vai abrir canais de cálcio, permitindo a entrada de cálcio dentro da célula, e esse cálcio dentro da célula vai levar à contração. Então, eu preciso da atividade elétrica para obter a atividade contrátil, né? Se a atividade elétrica ocorresse ao mesmo tempo em todos os tecidos cardíacos, o tecido todo se contrairia, né? Iria se contrair. Mas existe um sincronismo na geração e condução dessa atividade elétrica para que o coração, tanto a diástole quanto a sístole, seja atrial ou ventricular, ocorra de maneira coordenada. Caso isso não ocorra, a gente tem uma arritmia, e a arritmia pode comprometer esse sincronismo entre os átrios e os ventrículos cardíacos, né, podendo comprometer a geração de débito cardíaco e a vida do indivíduo. Então, a gente consegue identificar sempre esse tecido excitocondutor, né, esse tecido de condução, nas ilustrações dos livros, né, nas imagens, pela cor amarela, né? Aí, à esquerda do slide, a gente tem a imagem de um coração, na qual estão ilustrados as estruturas do tecido excitocondutor, mostrando aí o nódo sinusal, o nódo atrioventricular, o feixe de His e as fibras de Purkinje. Então, o nódo sinusal, ele é considerado como o nosso marca-passo cardíaco. Por que o nosso marca-passo? Porque ele marca o passo do coração, ou seja, marca o ritmo de batimento cardíaco. O nódo sinusal, ele é um aglomerado de células excitáveis especializadas, situada no extremo da região anterosuperior direita do coração, próximo à junção da veia cava superior com o átrio. Eu consigo identificar a olho nu? Não, eu não consigo. E na microscopia? Também não. Por quê? Porque são células cardíacas. Embora na ilustração a gente observe esse tecido excitocondutor em amarelo, né, tá aí diferenciado, destacado, tal qual é ilustrado o nosso sistema nervoso na cor amarela, nas ilustrações, nas imagens, mas realmente ele não tem essa distinção, essa diferenciação tão clara assim, né? São células cardíacas, mas com propriedades diferentes. Ela tem menos capacidade contrátil e mais capacidade elétrica. Ela tem mais capacidade de gerar atividade elétrica do que se contrair. O nódo atrioventricular, ele é um aglomerado celular excitável, né? Um aglomerado de células excitáveis e também especializado, situado na junção entre átrios e ventrículos, na porção basal do septo. O septo é esse tecido muscular que separa os ventrículos e que separa também os átrios. Nós temos o septo interatrial e o septo interventricular. E na base do septo interventricular, a gente tem aí o que nós chamamos de nódo atrioventricular. O feixe de His e seus ramos principais, direito e esquerdo, localizam-se na intimidade da estrutura muscular miocárdica, partindo da base do septo interventricular e dirigindo-se aos ventrículos, seja ventrículo direito, seja ventrículo esquerdo. Em alguns casos, o paciente pode ter uma isquemia cardíaca que levam à morte celular daquela região que ficou sem oxigenação. E ele pode ter, nessa isquemia,
comprometimento desse sistema excitocondutor. Existe uma arritmia que ela é chamada de uma alteração no eletrocardiograma, que é chamada de bloqueio de ramo. O que é bloqueio de ramo? Esse feixe de His, que tem um ramo direito e um ramo esquerdo, ele pode estar bloqueado, ou seja, a atividade elétrica não passa por ele. E aí dá uma característica muito específica no eletrocardiograma, dá uma alteração que facilmente o especialista consegue identificar que um desses ramos estão comprometido e não está conduzindo atividade elétrica. As fibras de Purkinje é uma rede terminal de condução do impulso elétrico a cada célula miocárdica. Então, o feixe de His, ele se ramifica nos ventrículos, dando origem ao sistema de Purkinje, né, que vai dissipar essa atividade elétrica para todos os ventrículos. Uma coisa que a gente observou na literatura dos pacientes COVID é que ele tem um processo inflamatório generalizado. E esse processo inflamatório pode desencadear distúrbio de coagulação. Então, você pode ter vasos com formação de trombos, de coágulos mesmo. Inclusive, artérias coronarianas podem ser obstruídas por essa alteração de coagulação e comprometer a oxigenação para o tecido cardíaco, favorecendo as arritmias. E se eu tenho arritmias, dependendo do tipo de arritmia, essa arritmia pode ser maligna. O que é uma arritmia maligna? Uma arritmia que é capaz de levar o indivíduo ao óbito. Como que eu tenho a geração do eletrocardiograma? É importante todo mundo observar a imagem e olhar que à esquerda, né, onde nós temos o coração, nós temos o tecido excitocondutor com diferentes colorações. O nódo sinusal está em azul, as fibras internodais estão em verde, o nódo atrioventricular em amarelo, o início ali do feixe de His em vermelho e as fibras de Purkinje em roxo. Ao lado direito dessa imagem, a gente observa registros do potencial de ação observado em cada um desses tecidos. O que é potencial de ação? É uma onda de despolarização seguida de repolarização. Lembram? Esse potencial de ação é aquela variação da atividade elétrica na membrana da célula. Então, observem que lá no nódo sinusal, eu tenho uma despolarização, que é a curva ascendente da onda, né, ilustrada aí no gráfico, e depois eu tenho a despolarização, normal. Observem em verde que durante a despolarização, essa despolarização ela já demora um pouco mais, tem uma curva diferenciada. Durante a despolarização, ela é prolongada. Lá em laranja, eu tenho a despolarização e na repolarização ela é mais lenta. Em vermelho, a repolarização ela já tem um tempo muito maior, né? Essa demora aí para repolarizar é o que nós chamamos de fase de platô do potencial de ação. A célula despolariza, ela começa a repolarizar, mas aí ela dá uma parada ali na despolarização e mantém mais tempo despolarizada. À medida que essa atividade elétrica vai se aproximando dos ventrículos, nós vamos vendo um retardo maior na repolarização. A despolarização ocorre rapidamente, mas a repolarização ela é lentificada.
O que é esses potenciais de ação aí, essas ilustrações? É o registro do potencial de ação ocorrendo em cada uma dessas regiões do coração, né? Então, na imagem, eles mostram o coração com um sistema de cores e mostrando à direita como é o potencial de ação em cada uma dessas regiões. Aí, lá embaixo, à direita, na imagem, a gente observa a formação de um traçado eletrocardiográfico. Aquilo ali é como é desenhado o eletrocardiograma do paciente. Se você observar, também é ilustrado por cores, as mesmas cores que são ilustradas acima. Então, lá no início do traçado eletrocardiográfico, e esse traçado eu só consigo obter através do eletrocardiograma, eu tenho uma cor azul, que significa o quê? Que a atividade elétrica foi gerada lá no nódo sinusal. Então, quando o nódo sinusal inicia a geração da atividade elétrica, eu tenho ali o início da formação de um ciclo cardíaco no meu traçado eletrocardiográfico. Lá, a cor verde, eu tenho a formação da onda P. A cor verde e laranja, eu formo a onda P. Então, significa que a onda P é atividade elétrica sendo gerada pelo nódo sinusal e sendo conduzida através das vias internodais até o nódo atrioventricular. Toda vez que essa atividade elétrica ocorre, né, lá nos átrios, é gerada, passa até o nódo atrioventricular, os átrios se contraem. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a onda P, ela significa a contração atrial. Ela está relacionada com a contração dos átrios. Então, a gente pode dizer que onda P é igual a contração atrial. Contração é igual a diástole, né? É igual a sístole. Então, a onda P significa sístole atrial. Mas sístole é o evento contrátil. Mas por que a onda P, que é um evento elétrico, eu chamo ela de sístole atrial? Porque, como eu disse anteriormente, a atividade elétrica precede a atividade contrátil. Não há atividade elétrica sem atividade contrátil. Perdão, é o contrário. Não há atividade contrátil sem atividade elétrica. Eu preciso da atividade elétrica para o coração contrair, né? Sem atividade elétrica, não há atividade contrátil. Quando a gente monitora o eletrocardiograma, né, o especialista, o médico, o cardiologista, o intensivista, ele não está vendo lá a contração cardíaca, mas ao olhar para o eletrocardiograma, ele sabe se o coração está funcionando adequadamente, se ele está batendo adequadamente. E o que a gente quer ver principalmente pelo eletrocardiograma? A alteração de ritmo, a alteração no eletrocardiograma, porque se o eletrocardiograma se altera, significa que a atividade elétrica está sendo gerada e conduzida de forma inadequada. E isso está comprometendo a contração do coração, e dessa forma comprometendo a sua função, que é de gerar débito cardíaco. O que é débito cardíaco? Quantidade de sangue bombeado em função do tempo. E aí, seguindo aí no eletrocardiograma, na imagem do eletro, a gente tem aí, entre P e Q, a gente tem uma cor vermelha, né? Essa cor vermelha é o tempo em que a atividade elétrica está sendo conduzida lá pelos os feixes de His. Então, a condução dele lá pelo feixe de His, né, é essa fase aí entre a onda P e Q.
que nós chamamos de intervalo, na verdade, Q e R, né? E S. Existe um intervalo que a gente fala intervalo PR. Esse intervalo PR é o tempo que demora para a atividade elétrica chegar do nódo atrioventricular até os ventrículos, até o feixe de His e as fibras de Purkinje. Quando a atividade elétrica passa pelos ventrículos, nós temos esse intervalo maior que se eleva, chamado de intervalo, na verdade é chamado de complexo QRS. Qual o significado do complexo QRS? Ele significa que a atividade elétrica passou pelos ventrículos e os ventrículos se contraíram. Então, onda P contrai átrio, complexo QRS contrai ventrículo. Entre a onda P e o complexo QRS existe um tempo, um intervalo, que a gente chama de PR. Significa que esse intervalo é super importante, porque ele dá um tempo para a atividade elétrica acontecer nos átrios e depois passar por os ventrículos. Isso é importante no sistema pensando na contração, porque quando os átrios se contraem, ele ejeta o sangue para os ventrículos. Então, se você tem um retardo da contração dos átrios para os ventrículos, isso é importante porque vai dar tempo dos átrios encherem de sangue os ventrículos. Átrios e ventrículos não poderiam se contrair ao mesmo tempo, porque isso geraria um problema de fluxo sanguíneo, né? Quando os átrios se contraíssem, e se os ventrículos estivessem se contraindo ao mesmo tempo, como é que os ventrículos iriam se encher de sangue? Então, a atividade elétrica, ela ocorre em milésimo de segundo. A atividade elétrica gerada no nódo sinusal, ela já passa pelas vias internodais para o nódo atrioventricular, e aí no nódo atrioventricular há uma lentificação, é como se a gente tivesse uma barreira para a passagem dessa atividade elétrica, como se tivesse um tecido ali menos excitável, que funcionasse como um resistor. Um resistor é uma estrutura que lentifica a passagem da atividade elétrica. E aí dá tempo para que os átrios se contraiam, enquanto os ventrículos estejam relaxando, né? Então, tudo depende da atividade elétrica, pessoal. O sincronismo do coração, né? A funcionalidade dele está muito atrelada à atividade elétrica. E é algo muito simples e barato de se monitorar, né? E a sua alteração, né, seja na geração dessa atividade elétrica ou na condução, nós temos uma condição chamada de arritmia, a falta de ritmo, que pode comprometer a função de bomba do coração e levar o indivíduo a óbito. Então, o que é o eletrocardiograma? Ele é o produto da atividade elétrica sendo gerada e conduzida através dos tecidos cardíacos. Ah, professor, qual a diferença do traçado eletrocardiográfico, onde a gente tem lá a onda P, o complexo QRS, a onda T, de um potencial de ação? A diferença é que o potencial de ação, ele é a célula. De ação numa célula. O traçado eletrocardiográfico, ele é a representação gráfica da atividade elétrica sendo conduzida por todo o tecido cardíaco. Então, eu consigo acompanhar a geração dessa atividade elétrica até o seu término. Cada onda P, complexo QRS e onda T é um ciclo cardíaco. O que é um ciclo cardíaco? Um batimento cardíaco.
né? Quando a gente monitora o paciente, durante 1 minuto de eletrocardiograma, a gente vai ter aí cerca de 60 a 70 ciclos cardíacos, ou seja, 60 a 70 batimentos cardíacos. Então, nós vamos ver 60 a 70 ondas P, complexo QRS e ondas T. Então, o que a gente tem que entender? Que o potencial de ação ao longo do tecido cardíaco, ele vai gerar alterações gráficas da atividade elétrica que eu vou perceber através de um monitor, né, que está monitorando essa atividade elétrica do coração do paciente. Eu vou perceber como meu traçado eletrocardiográfico. E tudo isso ocorre em função do tempo. O tempo, ele é fundamental para interpretar e entender o eletrocardiograma, porque tudo ocorre em função do tempo. As arritmias, elas também são em função do tempo. Eu posso ter, por exemplo, uma taquicardia. Essa taquicardia, se ela for sinusal, eu vou ter mais eventos, né, dentro de 1 minuto, por exemplo, mais eventos elétricos do que o normal. Se eu tiver uma taquicardia ventricular, eu posso ter, por exemplo, 2 batimentos do ventrículo, enquanto eu tenho 1 batimento do átrio. Se eu tiver uma fibrilação ventricular, eu posso ter vários batimentos, uma fibrilação ventricular, eu ter vários batimentos ventriculares, enquanto eu tenho um desmembramento dos batimentos atriais, como se o átrio tivesse uma frequência e os ventrículos tivessem outra frequência. Então, é muito importante a gente perceber, olhando para o eletrocardiograma, que ele é uma representação da atividade elétrica passando pelo tecido cardíaco. Na onda P, eu tenho a contração atrial, ou seja, a sístole atrial. No complexo QRS, eu tenho a sístole ventricular. E na onda T, eu tenho a diástole ventricular, ou seja, eu tenho a repolarização ventricular. O que ficou faltando? Onda P despolariza átrio, QRS despolariza ventrículo. Onda T repolariza ventrículo. Fica faltando a repolarização dos átrios. Quando os átrios estão relaxando, os ventrículos estão contraindo. O que representa graficamente a contração dos ventrículos? O QRS. O QRS é quando os ventrículos estão se contraindo. Mas, nesse momento, os átrios também estão se relaxando. Então, QRS significa tanto diástole atrial quanto sístole ventricular. Essa imagem representa bem a propagação do impulso, né, e a formação do eletrocardiograma. Nós temos a imagem do coração com uma ilustração em amarelo mostrando a geração dessa atividade elétrica, desde quando ela é gerada lá no nódulo sinusal, quando ela percorre pelos átrios, passando pelo feixe de His, fibras de Purkinje, chegando aos ventrículos. E embaixo na imagem, a gente consegue acompanhar esses eventos elétricos através do eletrocardiograma. Então, observe isso em função do tempo, que há uma sequência de eventos elétricos na célula, né? Quando a atividade elétrica é gerada lá no nódulo sinusal, aí à esquerda, nós temos o início da formação da onda P. Quando ele passa por toda essa atividade elétrica, é deflagrada para todo o átrio, né, todos os átrios, eu tenho a onda P completada, eu tenho a formação da onda P. Então, o que significa a onda P? Despolarização atrial.
Se despolariza, contrai, ou seja, a atividade elétrica leva a atividade contrátil. Então, eu posso dizer que a onda P é a contração dos átomos, né? Contração é significado de sístole. Então, onda P é igual a sístole atrial. Beleza? Aqui eu tenho, na terceira figura aí, na terceira imagem do coração, eu tenho a formação da onda P e esse impulso já está chegando na onda Q. Esse complexo aí é chamado de, que forma como se fosse um triângulo, né? É o QRS. Então, entre a onda P e a onda R, eu tenho um intervalo que nós chamamos de intervalo PR. Esse intervalo, ele é o tempo que demora para a contração ter ocorrido nos átrios chegarem até os ventrículos. E depois, na última ilustração, eu tenho a formação completa da onda P e do complexo QRS, que significa que os átrios contraíram e depois os ventrículos contraíram. Eu tenho a sístole atrial e depois a sístole ventricular. E observe, na sístole ventricular, os átrios já estão relaxados, né? Então, há um sincronismo entre a contração de átrios e ventrículos. Eles não podem se contrair ao mesmo tempo, porque não teria como os átrios encherem os ventrículos. Não teria como ele bombear o sangue para os ventrículos se eles estivessem se contraindo ao mesmo tempo. Então, esta é a imagem do eletrocardiograma, né? Com as suas ondas e os seus intervalos. Nós temos mais importantes aqui para a gente fixar: a onda P, o complexo QRS e a onda T. Mas entre essas ondas e esse complexo, existem alguns intervalos. O intervalo PR, que vai desde lá da geração do estímulo elétrico pelo nódulo sinusal até ele atingir o ventrículo, e o segmento que a gente chama de ST. ST é o intervalo que demora para os ventrículos se repolarizarem. Por que tem que repolarizar? Porque ele tem que despolarizar novamente. A cada batimento ocorre uma despolarização e uma repolarização. Se as células não se repolarizam, ela não consegue despolarizar novamente. A cada batimento cardíaco, eu tenho uma onda de despolarização seguida por repolarização. Normalmente, às vezes, a gente pode achar que uma arritmia é uma alteração na frequência desses batimentos, né? Como um aumento da frequência cardíaca ou uma diminuição da frequência cardíaca, um ataque ou uma bradicardia. Mas não é. Existem vários tipos de arritmias e elas podem ser observadas através da alteração desses intervalos. Então, se o intervalo entre a despolarização do ventrículo e a sua repolarização ele está alterado em comparação com uma duração normal, isso pode me sugerir uma alteração da atividade elétrica no coração. Existe um intervalo aí que a gente chama de intervalo QT. Intervalo QT, ele vai desde lá do início da despolarização ventricular até a repolarização ventricular. No trabalho que a gente publicou, a gente chama a atenção para o tratamento dos pacientes com COVID com a cloroquina. A cloroquina, e ela está sendo muito, assim, especialistas estão falando do cuidado que tem que se ter com o uso da cloroquina, principalmente em pacientes não hospitalizados, porque ela altera o intervalo QT, ela larga esse intervalo, ou seja, ela
retarda o tempo para despolarização e repolarização ventricular. E isso pode favorecer o surgimento de arritmias ventriculares, tal como taquicardia ventricular e até fibrilação ventricular, que são arritmias malignas que podem levar o paciente a óbito, né? Então, no trabalho a gente propôs que a associação de cloroquina com outros antivirais pode gerar alterações de ritmo cardíaco, levando a arritmias cardíacas, e a proposta que a gente faz do uso dos fragmentos de heparina e da heparinização do paciente é que, além de efeito de anticoagulação, ele também possui o efeito antiarrítmico, e isso pode diminuir a mortalidade dos pacientes. Complexo? Então, vamos piorar um pouco mais. Quem falou? Tá difícil aí, Lucélia? Tá um pouco, mas devagarzinho a gente vai pegando. Depois a gente vai fazer bastante exercício, explicando de forma diferente, até ir associando. Lembra que eu falei que sem atividade elétrica não há atividade contrátil? Isso é fato, gente. Sem atividade elétrica não tem atividade contrátil. Eu preciso da atividade elétrica. Ela precede a atividade contrátil, ou seja, ela vem primeiro. Primeiro ocorre a atividade elétrica, para depois ocorrer a atividade contrátil. Nessa imagem, o que a gente faz? Né? O que a imagem mostra? Ela faz uma relação da atividade elétrica com a pressão dentro dos ventrículos e com as bulhas cardíacas. O que são bulhas cardíacas? São os sons representados pelo fechamento de algumas válvulas. Quando as válvulas se fecham, nós, através da ausculta cardíaca, né, com o uso de um estetoscópio, a gente consegue ouvir sons. Esses sons são do fechamento das válvulas cardíacas. E aí a gente tem a primeira e a segunda bulha cardíaca. Então, olhem para a imagem, né, se conseguirem ver adequadamente, não sei como está o tamanho para vocês. No meio da imagem, a gente tem um traçado eletrocardiográfico. A gente tem lá uma onda P, um complexo... Professor? Oi? Eu não estou conseguindo ver a imagem, não. O meu voltou aqui para o sistema de condução. Sistema de condução. É aquela imagem que estava. Não sei se foi o seu que tirou ou se foi problema aqui no meu. Mas pode continuar, professor. Entra e sai e entra de novo, Luciano. Estão vendo a imagem aí, pessoal? Marcela. Eu tô normal. Normal, né? Jonatas. Oi, professor. Tá vendo a imagem aí com o título Pressão Intraventricular e ECG? Não. O meu voltou. Pessoal, vocês têm essa aula. Joia, que bom, Lucélia. Vocês têm essa aula. Joia, Zahir. Vocês têm essa aula também, viu? Tudo a mesma aula. Essas imagens estão todas lá. Vocês podem abrir a aula aí e acompanhando a minha tela e ainda com o slide aberto. Nessa imagem, o meu mouse, o meu cursor
passou, vocês não veem não, né? Acho que não. No meio da imagem, a gente tem lá um traçado eletrocardiográfico, com uma onda P, complexo QRS e onda T. Em cima, a gente tem uma ilustração da pressão intraventricular. O que é pressão intraventricular? É como se estivesse monitorando o aumento da pressão dentro do ventrículo. Onde que eu tenho o aumento dessa pressão ilustrada aí no gráfico, na cor azul, uma onda de aumento da pressão? Eu tenho ela lá durante a fase, durante a onda R, S, e na T já começa a reduzir. Então, quando eu tenho um complexo QRS, significa que os ventrículos vão se contrair. Se o ventrículo vai se contrair, a pressão dele, dentro dele, vai aumentar, né? Então, na fase 1 aí, que é a fase de aumento da pressão, esse aumento dessa pressão dentro do ventrículo ocorre devido à contração ventricular, né? A sístole ventricular. E onde essa sístole ocorre? No meio, ela começa a ocorrer no meio do complexo QRS. QRS está despolarizando ventrículos. Se despolariza, contrai. Se contrai, aumenta a pressão dentro do ventrículo. Então, aí está querendo fazer uma correlação de alteração de pressão dentro do ventrículo com atividade elétrica. Isso quer dizer para a gente o quê? Que a atividade elétrica está intimamente relacionada aos eventos mecânicos do coração, tais qual a contração, tal como aumento de pressão, né? Na fase 2, que é a fase que já está lá próximo da onda T, essa pressão intraventricular, ela cai porque o ventrículo começa a relaxar. Então, na onda T, eu já tenho o início eu já tenho a despolarização ventricular. Se é despolarização, eu estou falando de diástole ventricular, e o ventrículo está relaxando, e aí eu já tenho uma diminuição de pressão. Qual que é a pressão máxima que atinge? 120 milímetros de mercúrio, né? Claro, pode atingir pressões maiores. Isso aqui é uma pressão ideal, né? Atingida dentro dos ventrículos, e é com essa pressão que o sangue vai sair pela aorta ou pela artéria pulmonar para os pulmões, ou pela aorta para a circulação sistêmica. E olha, lá durante a onda P, eu tenho uma pequena pressão dentro dos ventrículos. Eu tenho uma pressão próxima de zero. Por quê? Durante a onda P, quem está contraindo são os átrios. Quando os átrios estão se contraindo, ele está expulsando o sangue que está dentro dele para os ventrículos. Então, não tem pressão dentro do ventrículo, né? O ventrículo está relaxando. Aí, mais embaixo na imagem, nós vemos aí S1 e S2. O que é esse S1 e esse S2? É a primeira bulha cardíaca e a segunda bulha cardíaca. A primeira bulha cardíaca, ela se dá devido ao fechamento das válvulas atrioventriculares. Quando que as válvulas atrioventriculares vão se fechar? Quando os átrios estão se contraindo, eles estão bombeando o sangue para os ventrículos. E aí, as válvulas atrioventriculares têm que estar abertas. Acabou de encher os ventrículos, é hora do ventrículo contrair. Quando o ventrículo vai contrair, ele tem que bombear o sangue para o pulmão, o ventrículo direito, e para todo o corpo, o ventrículo esquerdo. Esse sangue não pode voltar para os átrios. Para que ele não volte para os átrios, eu tenho o fechamento das válvulas
atrioventriculares. Então, em que momento que ocorre isso? Durante a sístole ventricular, quando os ventrículos começam a se contrair, fecham-se as válvulas atrioventriculares e eu tenho o som que é chamado de primeira bulha cardíaca, ou seja, quando as válvulas atrioventriculares se fecham. E aí elas se fecharam, a pressão aumenta dentro dos ventrículos, fazem abrir as válvulas semilunares, que é a válvula presente na aorta e presente na artéria pulmonar, ela se abre e o sangue é ejetado para o pulmão e para o sistema, né? A pressão tem que subir dentro dos ventrículos para abrir essas válvulas semilunares. À medida que a pressão aumenta, as válvulas semilunares se abrem e o sangue segue em direção aos pulmões e em direção à circulação sistêmica. Aí os ventrículos começam a se relaxar, diminuindo a pressão dentro dos ventrículos, e aí eu tenho o som da segunda bulha cardíaca, que é ouvido através do fechamento das válvulas semilunares. Como que eu posso ouvir essas bulhas cardíacas? O ecocardiograma a gente pode ouvir, mas o mais comum e corriqueiro é a ausculta pulmonar. Com o próprio estetoscópio, o especialista treinado, ele ouve o fechamento dessas válvulas. E a alteração nesse fechamento, né, percebida através de uma ausculta, pode estar relacionado ali um problema de válvula, uma valvulopatia, que pode levar o especialista a solicitar um exame mais detalhado, como um ecocardiograma, para ver o fluxo sanguíneo. O ecodoppler, principalmente, a gente vê fluxo, como esse sangue está fluindo pelo coração. E a gente pode ver através do eco também estrutura cardíaca, morfologia, ver se as estruturas do coração estão preservadas. Então, veja, através do som de um estetoscópio, o especialista pode inferir sobre alterações estruturais e funcionais do coração, né, podendo levá-lo a solicitar exames mais aprofundados e diagnosticar patologias, né, seja de origem miocárdica, do próprio tecido cardíaco, ou de origem valvar, né, das válvulas cardíacas que não se fecham adequadamente, né, porque o seu fechamento gera sons, né, sons que são audíveis através do estetoscópio. Mas veja como que tudo está relacionado à atividade elétrica. Né? Eu tenho a atividade elétrica, leva à atividade contrátil, que leva à alteração de pressão, que leva ao funcionamento das válvulas, né? Fechamento e abertura das válvulas, tudo graças à atividade elétrica. Então, é importante cuidar da atividade elétrica? Sim. Como é que se dá essa atividade elétrica? Através da passagem de íons, né, do meio extracelular para o meio intracelular e vice-versa. Então, a gente tem aqui a participação do sódio, do potássio, do cálcio, que são íons com cargas elétricas presente no meio intra e extracelular, e esses íons eles podem alternar, né, a sua quantidade, seja no meio extra ou intra, e alterar essa carga elétrica na membrana das células. E isso é que faz a atividade elétrica. Né? Se eu tenho um comprometimento dessa atividade elétrica, eu posso comprometer a função cardíaca. Nos Estados Unidos, alguns países possuem pena de morte. Uma das formas de executar os pacientes, em alguns estados lá, é através de uma injeção letal, né? Essa injeção letal é basicamente potássio. Você administra endovenosamente na veia do paciente o potássio,
e faz com que o paciente perca a atividade elétrica cardíaca, perca aquela diferença de gradiente de concentração na membrana da célula e não tenha mais atividade elétrica cardíaca. Se não tem mais atividade elétrica cardíaca, o coração não bate mais, parou de bater. Se não bate mais, isso não é compatível com a vida. Claro que isso é um exemplo extremo, mas nós temos alterações que nós chamamos de hidroeletrolíticas, muito comum em pacientes hospitalizados em estado grave, que os eletrólitos, ou seja, esses íons não estão em concentrações ideais, causando um distúrbio hidroeletrolítico no paciente, o que pode levar a arritmias, né? Levar a arritmias que podem ser importantes, ser graves e ocasionar a morte do paciente. Então, a atividade elétrica do coração, ela é essencial, né? E, por sorte, ela é monitorada de forma simples, um exame simples, né? Hoje nós já temos um monitoramento de 24 horas, o Holter, na qual o paciente fica com o equipamento monitorando o seu eletrocardiograma durante 24 horas. Qual a importância disso? A importância é que o nosso coração, ele, ao longo do dia e ao longo das demandas impostas a ele muda o seu ritmo de trabalho. Então, existe um momento que você está cochilando, existe um momento que você está subindo uma escada, outro que você está estressado. Então, monitorar a atividade elétrica do coração durante 24 horas e anotar as atividades que você está fazendo naquele momento é importante para o cardiologista perceber como o seu coração altera o seu funcionamento ao longo do dia, né? Perceber se você apresenta algum distúrbio de atividade elétrica, se você apresenta alguma arritmia. Muitas arritmias são benignas. O que são benignas? Que, às vezes, nem tratamento exige. Eu lembro que, quando eu estava terminando o doutorado, eu estava sentindo muita dor no peito. Tudo indicava que era ansiedade, estresse, aquela coisa. Aí eu fui fazer... Eu trabalhava em frente ao Hospital São Paulo, e o hospital é universitário, né, pertence à universidade. Aí eu estava de jaleco, crachá, fui lá no hospital e pedi para fazer um eletrocardiograma. E aí tinha lá os residentes da cardiologia, eles olharam o eletro, viram que tinha uma extrasístole. Extrasístole é como se o ventrículo tivesse despolarizado 2 vezes. É uma despolarização extra. Ele contraiu 2 vezes. Mas isso pode ocorrer em situações de estresse, na qual você está estimulando muito o tecido, né, o sistema nervoso autônomo simpático, está estimulando e pode ocasionar uma extrasístole. Claro que ela não pode ocorrer várias extrasístoles em períodos de curto pequeno, né? Você pode apresentar uma assim lá em 24 horas de monitorização, mas essa extrasístole, muitas vezes, ela nem requer tratamento, porque ela pode, muitas vezes não, ela nem requer, porque ela pode não ter uma representação clínica importante, principalmente pacientes jovens e que estão sob grande estresse. Existem algumas arritmias também atriais, que são menos malignas, né, que muitas vezes não são tratados com medicamento. A maior parte dos medicamentos, eles interferem no trânsito iônico na célula. Então, nós temos antiarrítmico que bloqueia canal de sódio, antiarrítmico que bloqueia canal de potássio, antiarrítmico que bloqueia canal de cálcio.
tentando regular a entrada e saída desses íons na célula cardíaca. E temos até antiarrítmico, que é beta-bloqueador, ou seja, que bloqueia o sistema nervoso simpático, né? O grande problema desses antiarrítmicos é que, em dosagem inadequada, eles passam a ser pró-arrítmico. O que é isso? Eles, ao invés de tratar a arritmia, eles podem desencadear a arritmia. Então, por isso, muitas vezes, arritmias que não são malignas nem são tratadas, nem se utiliza antiarrítmicos, porque esses podem favorecer ainda o surgimento de novas arritmias, né? Perguntas? Façam perguntas que eu vou entrar agora no potencial de ação cardíaco. O potencial de ação cardíaco, ele é diferente do potencial de ação neuronal, diferente daquele potencial que a gente observa lá nos neurônios. Lá nos neurônios, eu tenho uma participação importante do sódio e do potássio. No potencial de ação cardíaco, eu tenho uma participação importante do cálcio. Tem o sódio, tem o potássio, mas tem também o cálcio. O cálcio representa um papel importante aqui. A célula em estado de repouso, ela tem mais sódio fora, né? E mais potássio dentro. Isso como nós vimos lá na célula nervosa. Então, nessa imagem ilustrada aí, todos estão vendo uma figura, um slide azul com potencial de ação? Sim. Beleza. A célula em repouso, ela está lá com cerca de menos 100 milivolts intracelular. Por que ela está com essa voltagem? Por causa das quantidades, porque eu tenho mais sódio fora e mais potássio dentro. Então, o sódio começa a entrar devagarzinho, vai entrando, até que ele atinge aqui um limiar de excitabilidade, na qual abrem-se vários canais de sódio. E aí, na fase 1, né, na fase 0, eu tenho uma entrada abrupta de sódio. Observe que na imagem, abaixo do potencial de ação, está falando parte externa e parte interna da célula, né? Como se fosse a representação de uma membrana plasmática mostrando parte exterior e interior da célula. Então, na fase 1 do potencial de ação, eu tenho muita entrada de sódio. Na fase 0 do potencial de ação. Aí, na fase 1, né, então, a fase 0 entrou sódio, despolarizou a célula, ou seja, ela saiu de menos 100 milivolts, vai lá para mais 20, 30 milivolts. Aí, na fase 1, a gente chama de repolarização parcial. A célula começa a se repolarizar porque começa a sair potássio. Olha lá o potássio, a setinha do potássio em verde, mostrando que o potássio está saindo, está indo para o meio externo. Aí a célula começa a repolarizar. Só que aí ela não repolariza totalmente, porque começa a entrar cálcio dentro da célula. Abrem-se canais de cálcio e entra cálcio. E o cálcio tem carga positiva também. Enquanto está entrando cálcio, a célula vai se mantendo positiva, ou seja, ela vai se mantendo despolarizada, até que vai entrando menos cálcio, e vai saindo mais potássio. À medida que vai saindo mais potássio, aí a célula vai chegando na fase 3 e 4, vai chegando na fase 3, que é de despolarização. Então, isso aí é a representação de um potencial de ação
na célula cardíaca, principalmente uma célula cardíaca do ventrículo, né? Diferente de uma célula cardíaca do nódo sinusal. Quais são as fases do potencial de ação na célula cardíaca? Fase 0, despolarização. Fase 1, repolarização parcial. Fase 2, fase de platô. Fase 3, repolarização, despolarização completa. Fase 4, início da despolarização. Então, eu tenho aí cerca de 4, e alguns autores falam de 5 fases do potencial de ação cardíaco, e cada uma dessas fases é representada por um fluxo iônico mais intenso. Na fase 0, maior entrada de sódio. Na fase 1, saída de potássio. Na fase 2, entrada de cálcio, né, que representa a fase de platô. Na fase 3, reduz a entrada de cálcio e aumenta a saída de potássio. Mais à frente na imagem, a gente vê aí a ilustração de duas bolinhas, aí, uma bolinha vermelha e uma bolinha verde. São as ilustrações de duas proteínas, como se fossem proteínas de membrana. Essa primeira proteína em vermelho é uma bomba que a gente chama de bomba sódio-cálcio. Essa bomba sódio-cálcio, ela pode trabalhar em 2 sentidos, tanto jogando cálcio para fora e sódio para dentro, quanto jogando cálcio para dentro e sódio para fora. A ordem do que ela vai trabalhar, se é na ordem verso ou reverso, depende do momento do potencial de ação da célula cardíaca. Qual a fase que ela precisa trabalhar jogando cálcio para dentro? Na fase de platô. Na fase que o cálcio está entrando, ela inverte a sua função, jogando sódio para fora e cálcio para dentro. Na hora que a célula está repolarizando, ela joga sódio para dentro e cálcio para fora. Na hora que a célula está despolarizou, repolarizou. Na hora que ela está repolarizando, né? Ela joga cálcio para fora e sódio para dentro. E mais à frente a gente vê aí em verdinho uma bomba que a gente chama de bomba sódio-potássio. É sódio-potássio ATPase. Ela funciona, ATPase é porque depende de ATP. Ela funciona bem no momento em que a célula começa a se despolarizar. Porque a despolarização ela não é automática, não. Essa entrada abrupta de sódio, ela se dá porque vai entrando sódio lentamente dentro da célula. E quem participa dessa entrada lenta é essa bomba sódio-potássio. Ela vai jogando sódio lentamente. E a célula vai se positivando, até que ela chega numa voltagem que ela abre canais de sódio sem voltagem dependente. Esses canais de sódio dependem de uma voltagem para se abrir. E quem faz ele se abrir é esse aumento gradual da voltagem. A célula vai ficando mais positiva, vai ficando, até que ela chega numa voltagem que abrem-se vários canais de sódio que são dependentes de voltagem. E aí a gente tem uma entrada abrupta, né, maciça de sódio, e ocorre a despolarização, né, a fase 0. Mas antes da fase 0, eu tenho aí a fase 4, né, isso ocorre a cada batimento cardíaco, né, eu tenho vários disso, em 1 minuto isso ocorre 60 vezes, né, e o potencial de ação é do tipo tudo ou nada. Ocorreu numa célula, as células cardíacas elas são conectadas umas nas outras. Despolarizou uma célula, já despolariza a outra célula, que despolariza a outra, que despolariza a outra, que despolarizam todas, e aí, todas elas despolarizando, eu tenho a contração. Então, esse aqui
é novamente a representação de um potencial de ação, mostrando, né, o potencial de membrana, lá em repouso está cerca de menos 90 milivolts, menos 100. A fase, aqui só está ilustrando 3 fases do potencial de ação. A despolarização rápida devido à abertura dos canais rápidos de sódio, voltagem dependente. A fase 2 aqui ilustrada como a fase de platô, que é uma despolarização sustentada devido à abertura de canais lentos de cálcio, voltagem dependente, e ao fechamento de alguns canais de potássio. E na fase 3, a repolarização devido à abertura de canais de potássio e ao fechamento dos canais de cálcio. Então, veja que a atividade elétrica no meu coração depende desses íons. Se eu altero as concentrações iônicas, eu posso comprometer a atividade elétrica, né? E gerar uma arritmia cardíaca no paciente, né? Quando que isso ocorre? Numa isquemia, por exemplo. Numa isquemia, todas essas bombas que dependem de ATP param de funcionar. Então, eu tenho um desequilíbrio iônico. Esse desequilíbrio iônico pode levar a uma arritmia e levar à morte do paciente. Por isso, um infarto agudo do miocárdio é tão fatal, né? É tão mortal, porque ele pode levar a uma alteração iônica na célula, um desequilíbrio iônico, levando a todo o comprometimento de bomba do coração, levando o paciente a óbito. Vamos fazer... Tem alguma pergunta, pessoal? Por enquanto, não, professor. Beleza. Eu vou explicar por que as diferenças de potenciais de ação nos diferentes tecidos do coração e mostrar que as células têm diferenças também. Na imagem à direita desse slide, nós temos imagens reais, fotomicroscopia de células cardíacas. No canto superior direito do slide, nós temos uma célula do nódulo sinusal. No canto inferior direito, nós temos uma célula do ventrículo. Olha como é que é a célula do ventrículo. Ela parece um tijolinho, ela é muito mais robusta, muito mais retangular, né? Olha lá em cima a célula do nódulo sinusal. Uma célula menor, menos robusta. Por quê? Essa célula do nódulo sinusal, ela não tem muita capacidade de contração. O papel dela é gerar atividade elétrica e conduzir essa atividade elétrica. Já o ventrículo, ele é uma célula que faz força, né? Precisa de força, precisa de contrair. Ela é rica em proteínas contráteis, em actina e miosina, porque ela precisa fazer contração. E isso interfere também com o seu potencial de ação. O potencial de ação no nódulo sinusal, ele tem uma característica diferente dos ventrículos. Nos ventrículos, nós observamos muito a fase de platô. Por quê? A fase de platô é a fase de entrada de cálcio na célula. O cálcio é importante para a célula ventricular, porque é o cálcio que vai fazer os filamentos de actina e miosina se ligarem um ao outro para levar à contração do tecido cardíaco. Sem cálcio, não há contração, né? Então, eu preciso de bastante cálcio na célula dos ventrículos, porque esse cálcio é importante para a contração ventricular. E as células têm características diferentes, morfologia, não só morfologia, mas também número de receptores, de canais iônicos, de canais de sódio, de canais de cálcio, de canais de potássio. A diferença na concentração desses canais faz com que o potencial de ação nessa célula seja diferente.
Por isso que um tecido é especializado em gerar e conduzir atividade elétrica. Por isso que o nódulo sinusal ele faz parte do tecido excitocondutor, porque as suas células, embora sejam células cardíacas, ela tem uma estrutura diferente das células ventriculares, né? Isso faz com que o tecido seja especializado. As células do ventrículo, mais especializadas em contrair, fazer força para ejetar o sangue. As células do nódulo sinusal, especializadas em gerar atividade elétrica. E se eu tenho um comprometimento dessas células, morte dessas células? Se o paciente não for a óbito, eu consigo colocar um marca-passo. O que é um marca-passo? É quem vai ditar o ritmo do coração, é quem vai gerar primeiramente a atividade elétrica, para que essa atividade elétrica seja dissipada para o restante dos tecidos cardíacos. Eu volto nesse slide, pessoal. Vamos fazer um intervalinho que eu vou pegar uma aguinha. Aproveitem aí, pesquisem o livro da Margarida Aires, deem uma olhada no proof do artigo que eu enviei para vocês, e também no livro da Margarida, tenta pesquisar o livro de fisiologia. A gente volta daqui a alguns minutos, vou fazer um intervalinho e interromper aqui a gravação.